Seja bem-vindo. Hoje o vídeo é o caso ufológico que deixou impressionado Jean, Val e Lan. Não assisti ainda, tô curioso, então vem comigo. Só para voltar lá no início, estava falando sobre no início quando você começou a conversar com as pessoas e entrar em contato com histórias e tal. Qual foi a que te interessou mais? Qual foi a história que você falou assim, essa é ou mais intensa ou que te pegou mais por algum motivo? Dos meus tempos de Que alguma pessoa te contou e você ficou, sei lá, ou mais empático ou mais apegado à história. Qual foi que te chamou mais atenção? Foi a de um rapaz chamado Leonel, de uma cidade chamada Lages, do Cabo G, lá do Rio Grande do Norte. Porque essa foi a que eu acompanhei de mais perto e terminei me envolvendo, coisa que o investigador não deve fazer. Pois é. Mas eu terminei porque... tem uma hora que o emocional cede, né? Eu tive que levar esse rapaz para o hospital, porque... Qual é a história? Eu escutei, né, lá em Natal, na rádio, de novo, estamos aqui nos anos 1978, 79, por aí. Fulano de tal, da rádio não sei o que, da cidade de Lages. A polícia está procurando Leonel, que desapareceu há X dias, bababá, bababá. Aí tempos depois, Leonel apareceu. E com o Leonel, com o retorno do Leonel, as histórias começaram a dizer que ele tinha sido abduzido. E um repórter de uma rádio dessa cidade descobriu o meu telefone de minha casa, me ligou, era ele fazia parte da minha rede de contatos, né? Sim. Ele disse: Rogério, o assunto é sério, o Leonel é um cara sério. Eu digo: vou pesquisar. Aí eu ia no meu carro, Lages fica 100 e poucos quilômetros de Natal, só que eu deixava o meu Fusquinha na BR, tinha que pular uma cerca, correr de uma vaca maluca que tinha para chegar na outra. Ou seja, para eu chegar na casa de Leonel, que era lá nas Brenhas, como a gente fala no Nordeste, né, eu deixava o meu carro na BR e tinha que andar, nem me lembro, sabe? Era uma maluquice. Aí a primeira vez que eu cheguei na casa do Leonel foi assim, porque o repórter me explicou onde era. Leonel... Depois da vaca maluca, continua seguindo. Eu já vi vaca atolada. Maluca. Tem a vaca louca. A vaca louca. Vaca atolada aqui do Paraná, hein? Uma delícia. Quem já experimentou, coloca no comentário aí se realmente não é gostoso. Assim, eu já era acostumado, porque eu conhecia em Jardim de Piranhas um touro chamado Internacional, que ele perseguia Fusquinha, Kombi e Jeep. O senhor justamente tinha um Fusca. Qualquer carro desse que passasse ali, esse touro chamado Internacional, ele derrubava. Podia passar caminhonete, outros carros ele não ligava para esses três tipos de carro. Então, assim, deixando... Era pelo barulho do motor. Sabe-se lá o que pode é. Ser. Pode ser. Mas isso aqui é em Lages. Então, em resumo, para eu conversar com o Leonel, eu tive que fazer umas 2 ou 3 visitas a ele. E ele não queria conversar. Ele não queria falar? Não aí você me ferra, Leonel. Não queria falar. Aí eu deixei o meu telefone e disse: olha, se um dia você precisar de mim... Né? Sim, mas ele terminou me dizendo: eu só me lembro que era aniversário de minha filha e eu fui com meus amigos cortar madeira que tinha lá num leito seco de um rio, então tinha uns paus, e eles foram cortar para construir uma casinha de madeira para a filha dele, alguma coisa assim, era uma história dessa. E eu vi uma sombra do tamanho de um guarda-chuva me envolvendo. Quando eu olhei para cima, eu vi aquela coisa negra me envolvendo, eu não me lembro de mais nada. Os 2 amigos fugiram. E eu tentei falar com esses 2, só que cada um morava não sei aonde, o outro não sei aonde, nunca consegui falar. Mas um belo dia, Leonel me liga, pedindo ajuda, porque ele estava com a dor muito forte desse lado aqui do corpo, ou seja, na anca esquerda. E ele disse: eu nunca lhe contei, mas tem uma marca que apareceu. Em resumo, agora eu vou contar a história do Leonel. O Leonel foi com os amigos de madrugada cortar lenha.
Uma coisa cobriu eles já de manhã, os amigos fugiram, Leonel sumiu, apareceu 3 dias depois, desacordado no trilho do trem, lá perto da estação de Lages. Nossa. Aí ele veio caminhando, aí foi assim que ele foi reencontrado. Que loucura. Só que ele não se lembrava de nada. Desses 3 dias. Nada. Mas aí aconteceu um fato que... Aí eu levei Leonel para Natal. Internei, gastei do meu dinheiro, porque ele estava com uma dor muito grande. Só que na noite em que ele foi embora, nessa época eu fazia geologia. Eu era estudante de geologia na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E 2 colegas meus, nós 3, nós éramos péssimos alunos de física, então a gente fazia uma espécie de uma recuperação da matéria física à noite. Só que nessa época, Dr. Pípolo Diniz, que era um dentista, presidente da Sociedade Brasileira de Anestesiologia Odontológica, ele treinava uma série de voluntários no campo da hipnose, porque ele queria substituir a hipnose pela anestesia clínica. Sim, sem dor. Então ele fazia isso cientificamente. E eu e esses meus 2 colegas de geologia, né, a gente fugia às aulas para estudar com o Dr. Pípolo Diniz. E o Dr. Pípolo Diniz, ele conseguia hipnotizar todo mundo, inclusive esses meus 2 colegas, mas eu nunca fui hipnotizável. Então eu ficava com o Dr. Pípolo ajudando a tomar conta lá da... E vendo que, de fato, eles eram hipnotizados. Numa das noites que Leonel estava lá, eu levei ele para lanchar, eu tinha que passar lá em Dr. Pípolo e Leonel foi comigo. Né? Aí Leonel sentou-se e um dos amigos meus foi hipnotizado. Quando meu amigo foi hipnotizado, eu não vou citar aqui o nome porque eu não pedi autorização dele, aí ele começou a dizer, eram 4 e não sei quanto da manhã, esse Leonel acordou, vestiu uma camisa tal, aí começou a descrever a roupa que Leonel... Aí Leonel começou a regalar os olhos e fazia assim para mim. Aí disse, pegou um saco de farinha com rapadura e fez um cafezinho e ficou fumando um cigarro de cócoras fora da casa. Aí chegaram os 2 amigos. E esse meu amigo, ele não sabia dessas coisas, porque quem tinha investigado era eu. Nem o Leonel sabia, ele nem lembrava. Aí aí ele contou tudo. Aí o pior, quando a tal sombra pegou Leonel, aí esse meu amigo que estava em transe, um dos ETs que levaram Leonel, começou a falar através desse meu amigo em transe. Nos dizendo, aí o pobre do Leonel saiu da sala com medo daquilo, ficou no corredor, e eles disseram, não, nós fizemos testes assim, nós somos... Eu já nem me lembro, mas isso tudo está gravado em algum lugar. Mas, assim, pelo conteúdo do que foi explicado e pelo fato de eu estar envolvido em todas as etapas e só eu saber que aquele meu amigo não é um farsante, então eu vi que eu estava diante de algo muito precioso, respondendo a sua pergunta. E isso me impressionou muito, até porque esse ser disse, você não tem noção do que vai acontecer com você ainda na sua vida envolvendo os assuntos que você está estudando, dizendo para mim, né? Eu me lembro que eu ri na época, mas se eu tivesse compreendido, eu teria caído no choro, que era muito melhor. Esse foi o que mais... Porque, assim, Nossa, mesmo eu não podendo provar a ninguém, mas eu sabia de todas as etapas daquilo ali e vi que eu estava lidando com algo que realmente... não era agradável, pessoas próximas a você que não estavam respeitava o ser humano, porque aquilo foi um desrespeito com o Leonel. Blá, 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 blá. Caramba. E hoje o senhor segue perpetuando, né, tudo sobre ufologia, cosmologia, espiritualidade. Hoje eu não sou mais confiável. Ah, como não? Porque eu terminei me envolvendo com o processo. Tá. E quando você é só investigador, você tem senso crítico e mantém um equilíbrio psíquico, frieza. Parabéns pelo posicionamento dele. A maioria não falaria isso, olha. É isso aí. Deixou de ser pesquisador e se envolveu. Ótimo. Para poder lidar com os fatos. Mas quando eles ligaram em mim, botão
ou seja lá o que for, para eu lidar com espíritos. Quando eu comecei a ter contato direto com seres extraterrenos, não era mais mental. Quando essa coisa de loucura invadiu minha vida, que eu tinha que escrever, tinha que fazer palestra, aí assim, eu não... Sabe um bêbado que não sabe explicar a própria bebedeira? Um bêbado não vai nem concordar que está bêbado às vezes, né? Então, assim, eu sei do meu tamanho, sei do meu lugar. Então, eu mesmo perdi a confiança. Isso cessou? Essa parte Olha de só. ver os espíritos? Não cessou? Então, assim, a única forma de eu me manter sereno e lúcido é desconfiar de mim mesmo. Porque assim eu não cairia mais em nenhuma armadilha. Mas aí o senhor ignora hoje em dia? Você ignora eles? Não tenho como ignorar. Eu escrevo o tempo todo. Muita coisa eu ignoro. Mas mesmo ignorando, eles falam, apenas eu registro. Mas... Então, assim, eu virei uma máquina para escrever, para fazer palestras. Olha, eu faço 5, 6 palestras diferentes por mês. É. Isso são 60 palestras diferentes por ano. Eu estou fazendo isso há mais de 30 anos. Vocês sabem quantas palestras diferentes eu fiz? E são palestras de 2 horas, 2 horas e meia, 3. Só que a maioria disso não foi gravado. Mas tem mais de 1000 ainda que foi gravado ultimamente. É por isso que o tal cara que me perseguiu diz isso, não é uma. Eu digo, não. Então, assim, a forma lúcida que eu consegui criar em mim mesmo é não tomar nada do que acontece comigo como sendo pretensamente verdadeiro. Eu estudo, analiso, estrago, falo de quase tudo, muita coisa eu não falo, mas eu sempre digo nos livros que eu escrevo e nas palestras que eu faço, eu não sei se isso aqui está correto. Verifiquem por vocês mesmos. Excelente. Então foi a forma lúcida que eu consegui construir para continuar a fazer isso. Por quê? Porque é uma enxurrada tão violenta em cima de um ser humano que eu não posso mais pretender passar a tranquilidade de que eu estou sabendo 100% o que eu estou fazendo. Eu penso que sei, mas eu posso não saber. E seu corpo já não aguentou por E 2 vezes. meu corpo já não aguenta. Então, assim, eu tenho que ter noção disso tudo. Eu tenho um mínimo de bom humor para lidar comigo mesmo. Sim. E com esses fatos, já que deles eu não consigo me libertar. Mas, assim, eu não abro mão da minha condição humana. Porque eu descobri no meio de... Eu sei que toda a humanidade queria ver um extraterrestre, ver um espírito. Eu terminei tendo o privilégio ou o azar de já ter isso, mas depois de ter isso presente na minha vida, eu olho de cara. Me ensinaram que os humanos precisam de ajuda, nós é que temos tudo para ser úteis e ajudar todo esse contexto que nos rodeia. E a gente chama essas figuras de deuses, e a igreja diz que Deus é perfeito, a vida é perfeita, nós é que somos a doença da vida, quando parece que nós humanos somos os heróis e heroínas de uma tragédia sem tamanho, mas que fomos condicionados a nem perceber a tragédia, pela cegueira dos nossos valores ou pela dissonância cognitiva, e ainda nos acharmos culpados e cheios de dramas, de culpas. Ou seja, olha, é um ultraje total com a humanidade. Então, quando eu descobri isso, eu disse, cara... Então, continuo até hoje, mas pretensão de certeza, zero. Essas palestras que o senhor dá são não me preocupa em convencer bolha? ninguém de nada. Essas palestras que o senhor dá são para sua bolha ou são para fora da bolha? Termina sendo para a bolha. Para a bolha. Por isso que, se você procurar livro meu em livraria, você nunca vai encontrar. Eu tirei faz mais de 20 anos. Quando eu criei o IEA, foi para esconder tudo lá dentro. Olha, vídeo muito interessante. Assim, tem muitos casos de suposta abdução que, quando você vai analisar, são outros fenômenos, incluindo a própria experiência fora do corpo, até quase morte, que as pessoas confundem com isso. Mas nesse caso não tem nada disso, pelo contrário, parece algo genuíno. Entre os fenômenos que eu tenho mais confiança está na hipnose, na hipnoterapia, porque
os resultados, o nível de conhecimento apresentado é extraordinário, assim. Uma pessoa em hipnose consegue falar tantas coisas em detalhes que são investigadas, estão tudo coerente, tudo correto, que é uma coisa assim fora de série. A hipnose, a pessoa em estado de hipnose, eu dou muito valor. Porque quando a pessoa está aqui lúcida contando, ela aumenta, ela inventa uma mentirinha aqui, um achismo ali. Na hipnose, não. É tudo detalhado, específico, avançado, na grande maioria dos casos, assim, com nível de correção, de ser tão assertivo, tão cirúrgico, é impressionante, assim. O quanto é cirúrgico as informações dadas, todo o processo vivenciado. Então, assim, eu dou um valor enorme para a hipnose. E quando você vê um amigo dele entra em hipnose e começa a falar do caso dele, você poderia até falar um tipo de assimilação energética, ele está se conectando com a energia do Jean, mas muito pouco provável. Os detalhes que ele deu, né, lá do Leonel, da vida, do que aconteceu, e eles falando, não, nós pegamos ele, fizemos exames, né, e contando que eram seres, pelo que ele falou ali, não eram muito éticos e, né, faziam e aconteciam mesmo e não estavam nem aí. Esse tipo de ocorrência durante a hipnose, que não é bem uma incorporação, mas é uma manifestação que nesse transe é muito fidedigna. Eu tenho mais confiança no transe hipnótico do que em certos médiuns que parece que é espírito ou ser extrafísico, mas não é. Ele está, na verdade, falando coisas que são dele, da imaginação e tudo mais. Então, hipnose com esse tipo de ocorrência, de conexão com seres extraterrestres é impressionante. Então, é um caso, de fato, eu acho corretíssimo, assim, toda a comprovação que teve, o rapaz. Então, a gente poderia, né, falar, não, ele ficou inconsciente 3 dias, alguém o drogou, alguma coisa assim, mas não. Os amigos fugiram apavorados e os detalhes dados foi que realmente ele passou 3 dias tendo algum tipo de experiência de fato, né, não física. Então, como eu sempre digo, a minoria dos relatos ufológicos são reais, mas quando são reais é para valer. E esse aqui é um caso de fato muito emblemático, impressionante, que tiveram testemunhas, que teve gente que não tinha nada a ver com o assunto. O próprio Leonel ficou assustado com tanto detalhe quando viu que os ETs, né, a consciência deles se manifestando ali. Então, realmente um caso muito impressionante, olha, é de tirar o chapéu, realmente. Eu entendo totalmente, e parabéns pela postura. Eu estou conhecendo o material do Jean, né, não é tanta coisa que eu vi ainda, mas a postura dele de falar, olha, não sei se eu estou certo, né, de duvidar de si próprio, de se questionar sempre, olha, parabéns. Isso é anti-guru, isso é anti-idolatria. A postura que eu vi dele aí, ó, é de bater palma, tá de parabéns. Então, mas e você? O que você acha desse assunto aí? Faz sentido, não faz? Isso é mais... Tem outra explicação que não seja fenomênica, tudo da cabeça? Ou então, enfim, você pode, né, nos comentários colocar sua discordância aqui, com educação, obviamente, porque o debate aqui é de ideias, né, atacar as ideias e preservar as pessoas, tá certo? Então, se você for contrário a essa ideia, tiver uma outra sugestão, ou o que está errado nisso, coloque, é importante para que a gente possa, né, debater e ver o ponto de vista diferente de outras pessoas, porque a liberdade é isso. É você suportar aquilo que você não concorda no outro e tá tudo bem. Você não precisa calar a voz alheia, tá certo? Você está precisando de ajuda? Então eu vou te contar aqui uma forma gratuita de você se ajudar e ajudar outras pessoas de forma anônima. Receba energizações à distância. Olha só o que eu vou contar aqui nesse vídeo e você vai saber como você pode fazer o pedido para você e para outras pessoas. É uma técnica de doação de energia. Para quem admite, acredita que a gente troca energia, que pensamento é poder e tal, tem uma técnica chamada TENEPS. TENEPS é tarefa energética pessoal. É uma energização à distância. E essa técnica é feita 50 minutos por dia, em média. 50 minutos é 1 hora. Todo dia. Não tem feriado, não tem domingo, não tem nada. Então é um horário fixo, você para doar sua energia. Tipo um grupo de oração. Não é porque é sozinho, é totalmente isolado, você é pessoal. Não tem ninguém, não tem nenhuma testemunha física. Entendi. Mesmo que tenha alguém na tua casa, a pessoa se isola, vai num quarto fechado, ali ela
trabalha as técnicas de energia e depois se predispõe para esses amparadores que eles vão acoplar em você e vão pegar a tua energia para doar para quem está precisando. E nessa TENEPS a gente recebe pedido. Então você pode mandar um pedido, ó, fulano de tal, mora em rua tal, tá precisando. A gente recebe pedido de nome e endereço e o motivo é opcional. Às vezes a pessoa fica constrangida, né, envergonhada, mas a gente recebe por e-mail isso aí. Ah, é? O pessoal manda o nome, o Legal. endereço completo e a gente coloca numa caixa lá de assistência. E essa assistência dura de 1 dia a 6 meses. Casos mais bobinhos pode durar, bobinho entre aspas, né? Mas casos mais fáceis pode durar 1 semana, 1 mês de ajuda. Casos mais hards até 6 meses de ajuda. É um envio de energias. Isso. Então você doa energia todo dia. Eu me preparei anos para fazer isso, porque não... Entende? Não tem feriado, é todo dia, até o fim da vida. É uma predisposição que você fala, eu quero doar quase 1 hora do meu dia para ajudar os outros. Então, é uma energização que ela é mais interessante, primeiro, porque não é um passe magnético que não vai no centro espírita, que é 1 vez na semana. Sim. Outra coisa, você não tem um aplauso. Ninguém fica ali, obrigado, ó, você me deu. Não, é anônimo. Dá o papel lá, a gente doa e ninguém fica sabendo. Eu estou expondo porque você perguntou no processo pessoal, Sim. mas... E também não é segredo, dizer, ó, eu dou Não energia. posso falar, Não tem nada disso. Mas não é uma coisa que a gente fica se gabando. Até porque a gente também não tem noção do quanto que a energia, quanto que você ajuda. Nem é bom saber, porque senão a pessoa pode ficar muito bitolada naquilo, entendeu? Bitolado no sentido de tô enviando energia suficiente ou não tá sendo eficiente? Não, no sentido da pessoa se sentir muito arrogante ou ela querer... Ah, tá. Então não interessa, assim, os próprios amparadores, eles não dão muita... Não querem mostrar muito, mas volta e meia eu já senti. Você sente a pessoa que está sendo ajudada. Eles mostram para você se tem visão, né, de quem está sendo ajudado, eventualmente, né? Que processo que é, às vezes você vê acidente de trânsito, você vê o carro tudo batido, alguém estava ali, não sei nem onde o acidente aconteceu, nem porquê, nem quando, nem... mas tá lá, você vê a cena do carro amassado, você vê alguém sofrendo, às vezes acontece, mas isso é eventual. Então você doa energia. Legal. Isso, agora, é uma técnica que para você fazer todo dia pelo resto da vida, tem que ter um comprometimento assim. Eu comecei em 2008, a gente nunca esquece, né? A data, um ano e tal. Porque eu levei anos pensando. Eu dava 6 meses, falava, agora daqui 6 meses eu começo. Via que minha vida estava tudo desorganizada. Não dá. Daqui 6 meses eu começo. Fiquei anos assim. Cada 6 meses eu ia começar. Até que quando foi o dia certo, final, agora é. Aconteceu um monte de coisa. Dá um livro, o primeiro dia dessa energização aí. Então é isso, se você gostou do vídeo, curta, se inscreva aqui no canal para receber mais assuntos como esse e compartilhe, se puder, esse vídeo com grupos de outras pessoas. Então é isso, eu fico por aqui, desejo um forte abraço a todos, as melhores energias para você e até a próxima aí. Valeu!